Você sabia que uma única ejaculada que você dá, você perde zinco, magnésio, fósforo, potássio, frutose, proteínas, aminoácidos essenciais, vitaminas, enfim, uma porrada de coisa, uma porrada de nutrientes, tudo aquilo que é de mais precioso e vital para a composição de uma nova vida. Se você quiser acompanhar o papo de hoje, fica comigo até o final do vídeo, já chega dando um like para fortalecer o canal e bora olhar essa análise aqui que o Pornhub Insights fez em 2024. Fez um ranking dos principais países que consumiram conteúdo adulto em 2024. E pasmem, o Brasil ficou em 7º lugar. Tá sendo que a cada 10 mulheres, 4 consomem esse tipo de conteúdo com frequência, a cada 10 homens, 6, 60%. Agora a pergunta que eu te faço é, será que você está incluso aí nesse 60%, meu camarada? Comenta aqui para eu saber. Pornografia só parece uma diversão inocente, quando na verdade ela é uma prisão invisível que sequestra a sua mente, né? Você condiciona o seu cérebro, dopamina rápida, prazer instantâneo, e depois vem aquele vazio, aquela sensação de apatia, tristeza, perda de vitalidade, vergonha, inclusive, né? E o problema é que você faz isso mais de uma vez por dia. É 1, 2, 3, 4. Tem nego aí que fica o dia todo. E o pior é que você se sente culpado, mas logo isso passa e você acaba voltando pro mesmo ciclo. A questão aqui, rapaziada, é quando a gente é moleque, que a gente tem 11, 12, 13 anos de idade, que a gente tá naquela fase da puberdade, que a gente tem aquela sensação de pico de hormônio mesmo, que você sente aquele turbilhão, aquela sensação de fogo mesmo, que você começa a explorar essa sexualidade sua, começar a se inserir nessa fase mais adulta, vamos dizer assim, né? E consumir esse tipo de conteúdo, você até entende, né? Que você tem ali um descontrole. Muitas vezes você se masturba 1, 2, 3 vezes por dia, né? Só que ao passo que você vai crescendo, você faz ali os seus 18, 20, 25 anos, 30, 40 anos, você já não se pode mais se deixar levar por esse tipo de impulso. Porque assim, uma das coisas que eu vejo que causa problema na sociedade hoje, que eu vejo pelo menos, é justamente essa falta de habilidade que o homem tem de lidar com esses impulsos, né? A gente fala muito hoje da desconstrução da masculinidade, né, galera? Que vocês sabem muito bem do que é, né? Como ficar mais em contato com as emoções, chorar um pouquinho mais, pintar as unhas, enfim, fazer tudo isso aí que vocês já sabem, né? Só que aí que tá o problema, né? Quando o homem ele não consegue controlar essas emoções, essa força, essa energia interna, esse impulso, é justamente que a gente vê esse monte de casos de estupro. A gente vê esse monte de casos de homem que espanca a mulher, esse monte de homem viciado em jogo, viciado em conteúdo adulto, e vários outros tipos de vícios, justamente porque o cara não consegue controlar os impulsos. Tem um psicólogo canadense que eu gosto muito, que é o Jordan Peterson. Acredito que muitos de vocês conhecem ele, né? Ele ficou conhecido aí mundialmente através de um livro que ele escreveu, que chama 12 Regras para a Vida. Inclusive recomendo vocês lerem. Em muitos dos vídeos dele, ele fala que o homem tem que ser como se fosse um monstro, que precisa cultivar força, agressividade e energia bruta, mas que também precisa aprender a dominar isso com consciência, disciplina e propósito. E é justamente essa falta de propósito, essa falta de disciplina, essa falta de força, essa falta de controlar aqueles 5 pilares, que são aquelas 5 bússolas que o Alessandro Loyola fala naquele livro Sendo Homem, que ele escreveu, né? Que é força, disciplina, coragem, sabedoria e honra, né? Que são 5 caminhos que você deveria seguir para você se tornar um homem melhor, para você ser bom em ser um homem, né? Então é justamente essa falta de direção, a pessoa que não tem essa bússola, essa falta de direção que causa esse tipo de falta de controle desses impulsos, que leva os homens a esses maus caminhos. Porque se você fosse um cara que tivesse focado em desenvolver sua disciplina, desenvolver força física, força mental, capacidade de decisão, sabedoria, você jamais ia se deixar levar por esses impulsos, porque isso é muito fraco. Se isso consegue te dominar, o que você almeja conquistar na sua vida? Quero aproveitar e citar um outro livro para vocês, que se chama Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Esse vale muito a pena ler, porque isso vai te ajudar em vários aspectos da sua vida, né? Ele fala dessa guerra interna que existe na sua mente, dessas duas vozes conflitando o tempo todo, né? Uma que fala para você, não, fica mais 5 minutinhos na cama, você merece, e a outra que fala, não, acorda, levanta, vambora, desce o cacete, você tem que dominar, tem que ir conquistar. Então você tem essas duas vozes, né? De um lado é a voz do diabo, né? É uma voz que quer te manter no fracasso mesmo, no limbo, te impedir de desenvolver. E do outro lado essa voz gritando aqui, falando, não, vamos, bora desenvolver, vamos fazer hoje, nada de deixar para amanhã, levanta, acorda cedo, vamos puxar ferro, né?
Vamos quebrar o padrão. É importante a gente analisar que todo momento a gente tem que fazer uma decisão, né? Todo momento você está decidindo. Então você levanta, você pensa, fico mais 5 minutinhos, levanto agora, tomo banho, não tomo banho, arrumo cama, não arrumo cama, vou treinar, não vou treinar, mando mensagem para ela, não mando mensagem para ela, né? Então toda hora você tem que tomar decisão. Por isso que eu falo, né? Nós somos completamente responsáveis pelo resultado que a gente traz para nossa vida, né? Porque nós temos a possibilidade de decidir por fazer melhor. Só que aí vem aquela voz. Será que você não quer ficar na zona de conforto? Fica aqui, para que você vai sair daqui? Você não consegue, você não tem capacidade. Isso não é para você não, relaxa. Fica aqui que tá bom. E você vai dando ouvido para essa voz. Então você vai ficando aí no limbo, na zona de conforto, na mediocridade, né? E sua vida passando. Então, galera, o que eu recomendo vocês fazerem, vocês que estão nesse vício, a primeira coisa é trazer para consciência, e eu acho que muitos de vocês, até a maioria, já devem ter feito esse exercício, né? Trazer para a consciência quão mal, quão negativo isso está sendo para você. Que isso está drenando sua vitalidade, está te deixando cada vez mais fraco, com menos foco, mais ansioso, matando a sua libido porque você está constantemente se comparando com aquela realidade que existe ali naqueles filmes pornô, né? Isso vai te trazer sensação de frustração, muitas vezes. É como se tivesse uma droga e você tem que subir na dosagem, porque isso que você vê já para de surtir aquele mesmo efeito. Então você vai sempre procurar por um conteúdo um pouco mais bizarro, vamos dizer assim, né? Até você começa aqui vendo só foto no Instagram, vendo as gatas no Instagram, aí começa a acessar ali um videozinho pornô, aí começa a ver as categorias, né? Vai subindo de categoria. E chega uma hora, cara, que nada mais daquilo que você viu te preenche, porque você já está tão viciado que nenhum daqueles estímulos é o suficiente para preencher aquela necessidade que você tem daquela dopamina. Isso destrói em vários aspectos, a nível físico, energético, mental, espiritual, né? Isso está acabando com você, né? Então, tem que tratar isso como se fosse mesmo uma droga. Você já deve ter visto Alcoólicos Anônimos, né? Não vai ter aqui viciados em Xvideos anônimos, mas você pode começar fazendo assim. Imagina que você descasca aí um abacaxi 3 vezes por dia, né? Então você começa a fazer uma vez por dia. É como se fosse fazer um desmame de uma droga, né? Aí na semana seguinte você faz dia sim, dia não. Aí na terceira semana você faz a cada 2 dias. Aí na quarta semana você faz uma vez por semana. Aí na quinta semana você começa a fazer um jejum intermitente. 4 semanas sem nada. E vai observando como é que alguma coisa bem sutil, de leve, vai mudando dentro de você. E quando você olha para trás, você vê que você já é um outro homem, uma outra pessoa. Muito mais foco, muito mais disposição, treinando mais pesado, menos ansioso, dormindo melhor, com mais vitalidade, com mais energia. Sua pele fica melhor, tudo em você fica melhor, né? Então tem que fazer isso como se fosse mesmo um tratamento de uma droga, como se fosse um desmame de um antidepressivo, né? Como se fosse alguém que está tomando álcool e precisa parar. Porque tem 2 formas de você parar. Ou você para de uma hora para outra e você vai ter que lidar com os efeitos secundários, os colaterais da abstinência, ou você faz um desmame. Eu sugiro você fazer um desmame, que você vai tirando aos poucos, de forma leve, quase sem perceber. E quando você vê, depois de um mês você já está livre. Então, rapaziada, por hoje é só. Vídeo bem curto mesmo, só para dar essa moral para vocês aí, para vocês não fracassarem na vida aí, por uma coisa tão simples, tão básica, que deveria ser básica, mas eu sei que consome muitos de nós aí, e às vezes a gente precisa de orientação de alguém que a gente não tem, tá? Então tô aqui para dar o papo real para vocês, façam isso aí, tentem se cuidar um pouquinho mais, tenta controlar essa energia aí, esse impulso, não se deixa dominar por uma coisa assim tão banal, tá? Porque se você se deixar dominar por isso, então qualquer coisa pode te afetar, qualquer coisa pode derrubar, porque se o seu instinto primário, aquela necessidade mais carnal que você tem de preenchimento, de desejo, se isso você não consegue controlar, então acabou, cara, você não consegue ser nenhum homem, né? Você pode assinar o testado de fracasso aí, deitar na cama aí, comprar um saco de fandango, sentar no sofá, meter uma Coca-Cola aí e ficar o dia inteiro vendo Netflix, você não vai para mais lugar nenhum, tá? Então, comenta aqui, me diz o que você achou desse vídeo, se você gostou, se não gostou, deixa um like, manda para aquele brother que você sabe que tá nesse limbo aí, que precisa sair dessa, que precisa ouvir aí essas poucas palavras que eu disse para vocês, tá? Se inscreva também no canal para dar uma moral aqui pro canal e a gente se vê na próxima. Tchau!